Essa doutrina era baseada em certos dogmas. A liberdade absoluta, a legalidade estrita, alguns autores falavam em tipicidade fechada, proibição à analogia, vedação à desconsideração do negócio jurídico. O fisco não podia, se ele tivesse formalmente correto, desconsiderar negócios para cobrar o tributo. E as lacunas na lei podem ser exploradas livremente. O professor Alberto Xavier, um dos que capitaneiam essa corrente, dizia que as lacunas são espaços de liberdade do contribuinte. Isso se baseia num dogma, um raciocínio a contrário senso. Ou seja, tudo que não é proibido é permitido. Se a lei não proibiu, eu posso, sem analisar o contexto. Eu sempre cito um exemplo que evidencia que o contexto é importante. Se alguém chega com uma placa e diz, é proibido usar biquíni, ele está proibindo usar biquíni. O que ele está permitindo? Eu posso dizer o que ele está permitindo? Se for na Praia da Galheta, em Florianópolis, uma praia conhecida de nudismo, ele tem que andar sem roupa. Agora, se a mesma coisa foi numa praia do Kuwait, proibido usar biquíni, o que ele quer dizer? Que eu tenho que vestir burca, né? Então, repare que o contexto importa. Essa máxima do contrário senso, tudo que não é proibido é permitido. Por isso que o professor Tércio Sampaio fala que existem permissões fracas e fortes. As permissões fortes são quando a lei cria a faculdade. E as permissões fracas são extraídas a contrário senso. Nem sempre são verdade. Essa posição, então, definiu a zona que nós chamamos de penumbra. Existe um contexto de legalidade, são as economias de opção, né? Eu vou tributar no lucro real, no lucro presumido, eu vou declarar em conjunto ou em separado o casal, e tem as zonas claramente proibidas, as fraudes de sentido penal, como nós chamamos. Essa doutrina levou esse limite muito para a ponta, ou seja, aquela história do pêndulo, tudo era permitido, a não ser as fraudes em sentido penal ou aquela simulação mais grosseira. Sobre essa vigência, se fazia sempre duas perguntas quando um processo chegava no conselho. A conduta é lícita? Houve simulação? Se essas duas hipóteses não fossem, se fosse lícita e não houvesse simulação, a conduta é permitida. Então, agora, recentemente, começamos a entrar com uma terceira pergunta. A racionalidade econômica na operação societária, exigiu-se um contexto para que se verificasse para que aquele conjunto de normas. E só assim a conduta era considerada lícita. Essa foi a variável que ingressou no sistema. Aqui alguns acórdãos que evidenciam isso. O planejamento tributário de debêntures, que eu adquiria debêntures, mas quem adquiriam eram os sócios, e recebiam como remuneração 90%, 95% do lucro, 70% do lucro. Eles deduziam o lucro, porque a debêntures, os prêmios pagos são dedutíveis, numa base de 34 e tinha uma retenção na fonte, na época, na base de 20. Não ofendia nenhuma lei e o Conselho não aceitou, dizendo que não tem sentido essa dedutibilidade sem a efetiva captação de novos recursos e que os sócios transformaram o lucro distribuídos em remuneração de debêntures, considerando indedutíveis aquelas despesas. Essas decisões foram algumas decisões mais importantes que foram introduzindo novas variáveis na discussão. Quer dizer, a debênture permite a remuneração de lucros, as debêntures são dedutíveis, o contribuinte estrutura o planejamento tributário com uma debênture que só distribui lucro. E quem compra a debênture é o sócio. Em princípio, não havia vedação a essa conduta. E o CARF acaba introduzindo uma discussão sobre racionalidade econômica. Então, a grande pergunta: como reagir um julgador diante das complexas relações econômicas em desacordo com o negócio jurídico? Ele olha,
o professor Marco Aurélio fala do teste do sorriso, né? O professor Schoelli fala o teste da... Eu não sei se é indignação. Hein? É o teste do rubor. Os dois querem dizer a mesma coisa, e o jogador conhece bem isso. Tem vários jogadores aqui. Quando eu abro o processo e dou aquele risinho, né? Falo, pô, como é que a indignação, né? De ver que a esperteza no sentido de estruturar um conjunto de atos para não pagar tributo. Como o jogador reage a isso? O que o fisco caminhou esses anos? O fisco não, os jogadores, principalmente os jogadores do CARF, ele não tinha o artigo 116 regulado. E ele percebia que aquele relato que os contribuintes faziam dos fatos não representava bem o que efetivamente ocorreu. Aqui eu trago uma dessas discussões mais intensas, um caso que sempre é citado, o caso chamado Casa e Separa. Havia dúvida se o que ocorreu foi uma alienação de ativo ou se ocorreu uma subscrição com ativo e depois a cisão. Então, ocorria um evento econômico que tinha que ser relatado. O evento econômico é, o ativo mudou de mãos e a pessoa que cedeu o ativo recebeu o valor de mercado. Esse é o efeito econômico. Agora, vão surgir duas representações desse mesmo fato. O fisco, na verdade, o ativo é subavaliado na contabilidade de A e é transferido pelo valor de mercado para B. Esse é o evento econômico. Agora, como é que ele é representado? Ele é representado de duas formas. O fisco vai dizer, olha, você montou toda essa operação, mas aqui há um ganho de capital, uma alienação de ativo. E eu quero cobrar esse ganho. O contribuinte falou, não, nada disso. Eu não fiz isso. Eu simplesmente integralizei com o meu ativo e depois a sociedade, infelizmente, não deu certo. E aí eu retirei o capital. Pelos fenômenos da equivalência patrimonial, não há ganho. Só que ele sai, às vezes, no mesmo dia, às vezes, numa semana. E o caso Separa, eu não encontrei nenhum que passasse de 3 meses. Aquelas sociedades nunca iam para frente. O contribuinte alega uma série de provas formalmente corretas. Assembleias, contratos, pagamentos, escrituras públicas, ele pagou efetivamente, formalmente, o negócio está certo. E o fisco? Ele fala assim, olha, o tempo foi muito reduzido. Não há nenhuma substância econômica nesse negócio. Ele, no dia que ele fez a operação, ele anunciou na Bolsa Nasdaq de Nova York, não que ele tinha feito uma sociedade, mas que ele tinha adquirido a outra empresa. Adquiriu o ativo. Uma notícia vinculada na empresa totalmente contraditória com o que formalmente é apresentado.